Ubi caritas et amor Deus ies. Olá, paz e bem, estamos aqui com o nosso bate-papo católico para responder uma irmãzinha protestante que ela faz uma afirmativa que as chaves que a Igreja Católica defende como autoridade, na verdade, é o Evangelho. Bom, meu irmão católico, minha irmã católica, se você quiser saber mais profundamente o que são as chaves, eu recomendo a você meu vídeo Catolicismo Esquecido. Eu vou deixar o link aqui. E agora eu vou responder essa irmãzinha protestante em que ela acusa, né, a Igreja Católica de ter criado esse sofisma, né, dizendo que a autoridade, né, não são as chaves, isso é o Evangelho. Primeiro ela faz referência a Mateus 23, onde os fariseus tinham a chave, que segundo ela era o Evangelho, mas eles não tinham autoridade. Então eles tinham posse do Evangelho e por não ter autoridade nenhuma, eles fechavam o reino dos céus. Entenderam a maluquice? E ela também faz referência a Mateus 16, onde, né, Pedro recebe as chaves que, segundo ela, era o evangelho que os fariseus já possuíam, e esse evangelho foi dado a Pedro. Ora, gente, pelo amor de Deus, alguém com um pingo de sanidade, conhecimento ou vergonha na cara consegue enxergar que a chave é o evangelho? O que eram as chaves da mentalidade judaica monárquica? Ora, gente, faz referência a Isaías 22, versículo 20 ao 24, que quem tinha as chaves era o primeiro-ministro, né, o mordomo-mor, que era a autoridade abaixo do rei. Era esse o sentido das chaves. Sim, as chaves são o sentido de autoridade. Então, minha irmãzinha protestante, você já foi refutada aqui. Mas, né, tem que ser muito burro ou canalha intelectual para dizer que São Mateus faz referência ao Evangelho e não a autoridade de desligar e ligar. Porque, gente, isso está completamente fora da cultura judaica. Olha, pensa só, se os fariseus já tinham a boa nova, se eles já tinham o Evangelho, porque Evangelho significa boa nova, para que Cristo precisava instituir uma igreja e mandar seus seguidores pregar a boa nova, se os judeus, se os fariseus já estavam fazendo isso antes de Cristo? E vem outro fato: se a boa nova é dependente direto da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, como é que os fariseus já tinham isso antes desses fatos acontecerem? É certo que em matéria de doutrina os protestantes são contraditórios, mas até pouco tempo nisso eles concordavam com a Igreja Católica, em que eles diziam que a boa nova é que Cristo derramou seu sangue para lavar os nossos pecados, por mais graves que fossem. Isso significava o Evangelho, a boa nova. Ora, se o protestante falar para mim que a boa nova é a Bíblia, pô, vai ser jumento lá na China, porque ele está excluindo o Novo Testamento que nem tinha sido escrito. E não foi nem escrito por nenhum dos fariseus. Ora, se os fariseus já tinham a boa nova, isso significa que antes de Cristo, de Jesus Cristo, já tinha vindo um outro Cristo, que podia ser João Cristo, Pedro Bó Cristo, né? Para morrer por nós. A única condição que tem para que Jesus Cristo, né, não fosse a boa nova, não viesse com a boa nova, e essa boa nova estivesse na mão dos fariseus, é que antes de Jesus já tinha um outro Cristo que morreu por nós, e esse Cristo, por incrível que pareça, não foi citado na Bíblia, mas os protestantes o descobriram. E aí eu pergunto, como é que fica a sola escritura depois disso? E pior, eles dizem que Jesus era um falso profeta que fazia oposição à boa nova que já estava na mão dos fariseus. Ora, gente, é uma zona que esse povo faz para negar a autoridade do papado. Resumindo, os protestantes, seguindo tradições humanas, invalidam a palavra de Deus, afirmando que Jesus não veio como revelação e revelador da boa nova que é o Evangelho. E esse Evangelho passa por obrigação pela cruz de Jesus Cristo,
que é loucura para esses pagãos judaizantes, que tentam fazer da cruz de Cristo um escândalo. É isso que os protestantes tentam fazer, por isso é que eles se tornam inimigos da cruz de Cristo, criando um novo evangelho e um outro Cristo, que morreu por nós e que ninguém sabe quem é. É um absurdo, gente. Então fica aqui, né, meu pensamento católico, paz e bem, até a próxima, amém. Ubi